No clássico entre Flamengo e Botafogo, deu Flamengo. O Flamengo venceu o jogo, mas uma confusão tremenda ao final da partida, jogadores se agredindo, vermelho, e a confusão se desenrolou por cerca de 15, 20 minutos. E alguns jogadores foram expulsos. Do Maracanã, quando os jogadores do Botafogo ficaram esperando os do Flamengo deixarem o gramado. Percebe? De quando inicia-se um tumulto, você tem que se aproximar e tentar expulsar os jogadores que dão início ao conflito, mas quando você tem um tempo hábil. Meus amigos, e o bicho pegou ali no Maracanã, né, no jogo entre Flamengo e Botafogo. No jogo, no campo, deu Flamengo. O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 e assumiu ali o topo da tabela. O Flamengo agora é o líder do Campeonato Carioca. Já estamos aí, né, na reta final. Vai ter agora o clássico contra o Vasco, depois o jogo contra o Macaé, e aí sim partiremos, né, para as fases de mata-mata. E é lógico que nós vamos aqui acompanhar os bastidores dessa partida entre Flamengo e Botafogo, que inclusive, né, deu uma confusão danada no apito final. Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse jogo entre Flamengo e Botafogo. Roda aí, produção! No clássico entre Flamengo e Botafogo, deu Flamengo. O Flamengo venceu o jogo, mas uma confusão tremenda ao final da partida, jogadores se agredindo, jogadores do Botafogo esperando os jogadores do Flamengo saírem no túnel, né, para iniciarem uma nova confusão depois que deixaram o gramado. Enfim, nem o árbitro sabia ao final do jogo quem ele havia expulsado, né? Nós só vamos saber quem foi expulso no clássico depois, quando a súmula do jogo for divulgada. Aí a gente está vendo a imagem já do final do jogo. Vejam no canto esquerdo da tela ali, ó. Bruno Henrique e Barbosa, ó. O Barbosa dá um empurrão no Bruno Henrique, o Bruno Henrique fala alguma coisa que o Barbosa não gosta, o Barbosa empurra o Bruno Henrique, vai para cima, o Gerson tenta afastar ali o jogador do Botafogo, e inicia-se uma confusão generalizada, todo mundo ali num bolo terrível. O árbitro mostra o cartão vermelho para alguém ali naquele momento que parece ser o Bruno Henrique, mas acho que nem ele ao certo sabia para quem ele mostrou o cartão vermelho. E a confusão se desenrolou por cerca de 15, 20 minutos e alguns jogadores foram expulsos. Ainda não sabemos quais com exatidão, porque nossos repórteres apuraram. Ali é o momento em que o Cleiton, ó, lá em cima na tela, ó, jogador do Flamengo, né, com o colete laranja ali, ó, desfere um soco no rosto do Barbosa. O Barbosa deixou o campo com a boca sangrando, né? A camisa do Botafogo dele ali também estava com uma mancha de sangue. Inclusive ele perdeu um dente. Enfim, cenas absolutamente lamentáveis. A gente vê o Barbosa ali tentando dar um soco em alguém no meio da confusão, empurrando o outro jogador, tentando, né, os jogadores do Botafogo tentando segurar o Barbosa, mas convenhamos, não é fácil segurar o argentino, né? Ele é muito forte, estava disposto ali a brigar de toda maneira. Enfim, vamos falar muito sobre a confusão e sobre o jogo do Maracanã. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa. O que vocês acharam dos clássicos dessa noite, hein? Vocês, torcedores de Santos, Corinthians, Botafogo, Flamengo especialmente, mandem as suas mensagens pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar muito também sobre o clássico paulista, sobre a vitória do Corinthians, o trio de ataque funcionando maravilhosamente bem. Vamos falar também sobre a atuação de Neymar, tá certo? Mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los. Dito isso, e já com essas imagens lamentáveis, agora a gente está vendo até imagens do túnel, né? Do Maracanã, quando os jogadores do Botafogo ficaram esperando os do Flamengo deixarem o gramado, e uma nova confusão se iniciou ali a caminho dos dois vestiários, né? As nossas imagens vão acompanhando ali, depois os nossos cinegrafistas foram obrigados a deixar o local ali, né? Pelos seguranças que faziam parte do jogo. Enfim, todo mundo muito disposto a brigar nesse final de jogo. Carlos Eduardo Mansur, qual é o saldo desta quarta noite, especialmente dessa confusão no final do clássico do Maracanã? Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Essa confusão, ela é a imagem de hoje, mas ela é um retrato. Quantas vezes durante uma temporada a gente termina uma rodada que tenha clássicos
E a gente é obrigado a perder tempo, que a gente poderia estar falando de futebol, debatendo esse tipo de cena, né? Porque é uma cultura que está enraizada no futebol, do futebol brasileiro, em que todo mundo precisa ser o mais valente, precisa demonstrar quem é o mais macho. Qualquer confusão que começa, parece que 30 caras fazem todos eles questão de participar. A agilidade com que os bancos de reserva intervêm para participar do tumulto, tudo vira uma confusão interminável. É uma cultura que está impregnada no nosso futebol. O Clássico do Rio, quando a gente diz que ele foi quente por essas cenas, porque em relação ao restante do jogo nem foi um grande jogo, não. O Clássico Paulista, como jogo jogado, melhor, né? Tem muito mais histórias para a gente comentar do que o Clássico do Rio. Ficam essas cenas horríveis e acho que é o momento da gente tentar trabalhar. Tem muito pouca gente trabalhando por isso. Então a gente vira meio que uma voz isolada, parece que a gente está pregando no deserto. Mas já era o momento de a gente ter uma tentativa de mudar um pouco essa cultura, esse ambiente dentro dos campos de futebol, né? Porque o jogador de futebol, a gente entende que o fim do jogo você tem o sangue quente, mas é preciso também ter um pouco de responsabilidade com o ambiente que se vive. O ambiente ao redor do futebol, ele é tenso, ele ainda é extremamente violento. A gente tem muita dificuldade de fazer progresso nessa questão. E esse tipo de imagem que a gente é obrigado a mostrar, porque ela é jornalisticamente um acontecimento no campo, e a gente precisa falar dele, precisa retratar, mas isso é uma péssima mensagem que o campo passa para a sociedade, para a arquibancada, para o torcedor. E tem muita gente que olha isso e acha que o normal é resolver as suas diferenças com o adversário no braço. O jogador de futebol ele tem também uma responsabilidade de passar boas mensagens. Enquanto a gente não conseguir reformar essa cultura de valentia, de macheza, de violência, que tudo se resolve na truculência dentro de um campo de futebol, especialmente protegido sob o escudo da rivalidade, como se ela justificasse todo tipo de atitude. E aliás, para muitos jogadores é também uma forma de comunicar com a arquibancada, dizer, eu visto a camisa aqui junto de vocês e estou aqui enfrentando o rival. Enquanto a gente não conseguir virar essa página, a gente vai ter muita dificuldade de melhorar o ambiente. Tem muito clássico que entrega muito menos do que deveria por causa da pilha exagerada que é colocada em cima do jogo. E depois do jogo, o Léo Ortiz deu entrevista, né, citando o jogador do Botafogo, mas não diz o nome. Claro que ele estava falando do Barbosa. Claro que ele estava falando do Barbosa. É o Barbosa quem inicia a confusão, né? Precisamos ser claros aqui. É ele quem empurra o Bruno Henrique para iniciar a confusão. Daí o Bruno Henrique fala alguma coisa que a gente não tem ideia do que seja, mas deixou o Barbosa mais irritado ainda. E o Barbosa empurra o Bruno Henrique. E aí tem a intervenção do Gerson. Aí o Gerson vem também para defender. Só que a partir daí, se juntasse mais gente para apartar, mas junta mais gente para brigar. Exatamente. Agora, é difícil controlar o Barbosa, né? Porque ele, em todos os jogos, ele provoca muito, é o jeito dele jogar, fez um grande ano em 2024, mas o comportamento dele em campo muitas vezes traz algum tipo de rivalidade que às vezes passa do normal, né, Alex? Boa noite. Você que viveu lá dentro, sentiu muito o clima de partidas assim, de clássico. Preciso ter uma inteligência emocional, às vezes um pouco melhor em jogos desse caráter, com esse caráter, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. O perfil de atleta, de homem, que é o Barbosa no ambiente de jogo, ele é realmente provocador, né? Ele é provocador e tudo. Ali da maneira que tem, óbvio que a hora que acaba o jogo, o Bruno fala algo para ele. Ele começa, o Bruno falou. Depois ele dá um primeiro empurrão. O Bruno com a bola na boca deve ter falado algo para empurrar daquele jeito, já sabe que o cara é fio desencapado. Então já não começa o lado de você poupar. O Botafogo começa um ano difícil. O Barbosa ainda vem se salvando nessa maneira, jogando no nível dele e tudo. Só que é o tipo de cara que daí chega muita gente também querendo separar, só que daí vem um ou outro que tá com o sangue mais frio que tá no banco, que daí você tem que ter mais sangue frio, porque quem tá ali, na hora que você tá naquele momento que o Barbosa estava, você precisa realmente afastar. Nem sempre é possível, porque ele seguiu, cara, impressionante. Ele conseguia segurar o Barbosa, depois ele vai tentando dar soco ali em alguém no meio da confusão. Porque daí você vem, você perde o clássico. Ele já tinha sido expulso também, aí facilita o cara, aí fala, já fui expulso mesmo, agora é que eu vou brigar. Aí no meio de tudo... Vou levar alguns comigo. Exato. Aí no meio de tudo, se fala-se muita coisa, mas tem gente que, você vê, parece que passou de um ponto de algo que provocou ainda mais. Ele que gosta de provocar, acabou não tendo realmente uma consciência para vir. Mas o menino que entra ali, que acaba ele tentando primeiro separar o Barbosa, que tinha dado um soco pelo jeito para acertar o Bruno, depois ele já dá um soco. Aí já vira uma outra confusão. Coisa, né? Com todo respeito aos profissionais de futebol,
correram ali 90 minutos, nem sempre você consegue raciocinar com frieza, embora eu acho que se deva educar demais, trabalhar muito para mudar essa educação no campo de futebol. É uma cena um tanto patética, um time de futebol esperando o outro dentro do túnel, quando aparentemente a situação já estava contornada, se podia encerrar a questão, um time de futebol esperando o outro para ter um novo round no conflito, é difícil. O nosso futebol é difícil mesmo, é ingovernável. Olha quantas pessoas tentando segurar o Barbosa ali, né? Quantos jogadores do Botafogo tentando agarrá-lo, puxá-lo pela camisa e nem assim foi é difícil suficiente. conter, cara, porque você vê depois veio o Alex Telles, que primeiro estava separando, estava tentando. Foi difícil até separar essa condição. Daí conseguir permitir que o Botafogo ficasse ali esperando, é óbvio que a chance de dar problema seria grande. Eu vou criar um cinturão, é pouco. Leva todo mundo do Botafogo pro vestiário, segura o pessoal do Flamengo. Não era momento do Flamengo passar ali, se ele já estava esperando, tinha um Também porquê. tem isso. Né? Era preciso que alguém tivesse tomado essa providência. Depois o Flamengo demorou uns 3 minutos, quase a 5, para de repente sair do campo e eles ali esperando. Gente, não adianta criar só um cinturão. O cara já demonstrou que ele tá com raiva de algo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Leva pro vestiário primeiro. Você acha que daí não corre um risco? Daqui a pouco até de ir lá tomar banho, ficar esperando o outro time sair ali ainda. É difícil você ver isso em jogo, foi muito raro você ver esse tipo de coisa que parece que transcende. Aquela confusão de repente acaba. Essa aí foi feia, cara, assim, um negócio que precisa ter punição, obviamente, mas o lado educacional é triste, né, cara? E o árbitro vai ter que ver e rever essas imagens para chegar à conclusão quais são os jogadores que ele irá punir na súmula, né? Porque ele tem essa prerrogativa. Paulo César de Oliveira está aqui nos nossos estúdios para falar dessa confusão. Ele está com 5 cartões vermelhos ali. Ele já trouxe os cartões do bolso, inclusive, mas nós não precisamos no primeiro momento. Estamos nos comportando até aqui. Não briguei com o Mansur nem com o Alex. Não briguei com o Mansur e nem com o Alex por enquanto. Tudo bem, PC? Boa noite. Você acha que o árbitro agiu de maneira correta ali dentro de campo? Porque os cartões são dados meio a esmo, né? Sem identificação, no meio da confusão, não se sabe para quem foi. Quando foi questionado pelos nossos repórteres que estavam na transmissão, ele disse que só na súmula vamos saber ao certo... Ali não foi fácil pro árbitro também não, hein? Não é fácil, não é fácil. Não. Foi a atitude correta na confusão, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Acaba de chegar a informação. Como é que é, Eugênio? Cleiton, Gerson e Barbosa, os expulsos. Então, a confirmação, por enquanto, né, de 3 expulsões com esses jogadores. O Bruno Henrique, não? Não, pela primeira informação, não tem Bruno Henrique. Estranho, porque também é um causador do problema. Normalmente acabaria também acontecendo. Né? Participou, né? E aí, PC, boa noite. É isso. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex. Boa noite para todo mundo que está em casa. Acho que tem uma análise para a gente fazer em relação ao comportamento do árbitro, porque a orientação que os árbitros recebem é de quando inicia-se um tumulto, você tem que se aproximar e tentar expulsar os jogadores que dão início ao conflito, mas quando você tem um tempo hábil e você acha que a sua atitude, que acho que foi o pensamento do Bruno Mota, você acha que com essa atitude você pode frear o comportamento inadequado dos demais jogadores. Ele até tentou no início ali do conflito, com a aplicação do cartão, mas não surtiu efeito. Mas a gente tem que lembrar que esse é um jogo que tem arbitragem de vídeo. E até estava conversando com a nossa equipe, né? Porque já no site do GE mostrava o cartão para o Cleiton, mas durante ali a confusão, não em nenhum momento ficou claro a imagem da apresentação do cartão. Nós também não percebemos. É isso. E por se tratar de um jogo com um árbitro de vídeo, ele poderia, após o encerramento ali do conflito, nem causar todo esse suspense aí, que só na súmula a gente vai ter acesso aos fatos. Ele ele deveria fazer a análise já das imagens ali, depois do encerramento do jogo, e comunicar os diretores das equipes que, devido ao tumulto e à ida dos jogadores para o vestiário, ele ficou impossibilitado de mostrar o cartão vermelho, mas essa decisão já deveria ter sido ali, após o encerramento. Teve o encerramento, as equipes foram para o vestiário, ele já deveria fazer a análise das imagens ali no monitor do VAR,
e já informar os diretores das equipes, os jogadores que ele conseguiu identificar nas imagens para poder aplicar o cartão vermelho. Acho que tem um fato do primeiro tempo que depois a gente vai analisar, que já vem dessa consequência aí, de um jogo que estava quente e aí faltou, no meu ponto de vista, né, a gente vai analisar, gostaria de ouvi-los também em relação ao lance do De La Cruz. E quando você não toma uma atitude firme de um lance que, no meu ponto de vista, era um lance claro para a expulsão, você passa uma mensagem daquilo que você vai permitir durante o jogo. Talvez uma decisão mais firme ali do primeiro tempo poderia, de alguma maneira, conter o ímpeto dos jogadores, porque foi um jogo, assim, muito acolorado. Claro que não vem desse jogo, vem, né, do confronto dos últimos anos, a briga, né, na Libertadores, no título do Campeonato Brasileiro, da decisão da Supercopa do Brasil. É um confronto que vem, né, num clima muito quente, mas eu acho que a decisão equivocada do primeiro tempo também contribuiu para a elevação da temperatura no decorrer do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar esse lance então, né, o lance do De La Cruz, em que ele desfere uma cotovelada no Matheus Martins, do Botafogo, e a sua avaliação sobre o lance, PC. É isso, a gente vai rodar a imagem, foi aos 32 minutos do primeiro tempo, numa disputa lá na linha lateral, e essa é uma ação do De La Cruz que é totalmente dissociada da disputa da bola, porque repara que a bola já tinha sido tocada pelo Matheus Martins, já tinha ido, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. No primeiro momento, o assistente até chega a chamar a atenção ali no início da disputa, mas a gente tem um jogador do Botafogo ali também atrapalhando o campo visual do assistente, que já poderia ter passado a informação no campo do jogo, mas por se tratar de um jogo com VAR, e por mais que a orientação no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, é para que o VAR não seja intervencionista, a gente não quer o VAR intervencionista em lances interpretativos. Mas esse é um lance claro, né? Mas esse é um lance claríssimo. Mas é muito claro também para o assistente, né? É muito próximo, gente. Não tem nada impedindo ele. Bom, tem um jogador, não sei se o jogador do Botafogo que está na linha lateral se colocou. Eu tive essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. Se o Vitinho pode ter atrapalhado na visão. Repare que o assistente ele chama a atenção. Tá bem na frente dele, ele não está olhando ali pro lance. Porque muitas vezes o assistente nesse tipo de jogada tem que ficar atento à disputa e também buscando o posicionamento do penúltimo defensor. Mas o VAR não tem desculpa para não intervir. O VAR não tem desculpa. O VAR merece uma punição severa. Com o VAR. Severa. Porque esse lance, inclusive, não sei se vocês vão concordar, mas parece muito com o do Gabigol. Do final de semana. O Gabigol com o Leandro. No Cruzeiro e Atlético. O Gabigol no Lianco. No Lianco. Depois que a bola tinha sido tocada pelo Lianco. A bola já tinha saído, o Gabigol dá uma cotovelada muito clara. Agressão pura. Isso não tem nada a ver com futebol. E o De La Cruz não quis jamais visar a bola nesse lance. Ele foi só no rosto do Matheus Martins. É um movimento dissociado. A bola já tinha sido tocada e é um lance que vai ali com o antebraço e também com o cotovelo. Repara, a bola já tinha sido tocada. Olha só a ação. A imagem de frente grita muito mais ainda. Olha só. Cara, olha o choque. Isso é perigoso, cara. Olha só. E o VAR com essa imagem, agora, com esse ângulo, não tem justificativa para não me chamou a atenção agora, que na hora eu não reparei, confesso. O árbitro deu amarelo pro De La Cruz. Deu amarelo. Significa que ele viu. Porque a falta só aconteceu em cima. Não houve nenhum toque do De La Cruz no Matheus Martins por baixo. Então, se ele viu, é inadmissível dar um cartão amarelo. É isso, olha só, porque ele tem a proximidade, olha só como ele aproxima e aplica o cartão amarelo. E por mais que a recomendação no campeonato... Olha a visão dele aqui, ó. Tá muito próximo. Tá próximo, E por mais que a orientação no campeonato é para mínima intervenção, mas isso é erro claro e óbvio, lance de agressão, fora da disputa da bola. Você não pode se apropriar de uma proximidade da bola para ter um movimento dissociado, porque a bola está embaixo, já tinha sido tocada e é um movimento só para atingir o adversário. Lance claro de cartão amarelo. E na cabeça do jogador é o seguinte, Felipe e amigos, quando você está em campo, você tem um lance como esse e a punição é cartão amarelo, para o jogador você passa uma mensagem assim, olha, isso aqui está permitido. Porque o cartão aplicado pelo árbitro, ele estabelece o limite daquilo que vai ser permitido, daquilo que vai ser aceito no jogo.
E quando você tem uma decisão de cartão amarelo para uma disputa como essa, você está mandando uma mensagem que, olha, isso aqui está permitido, e aí você perde o controle do jogo e essa decisão, ela contribui ali para um aumento da temperatura, o jogo foi ficando quente, muito discutido. Até porque você criando pequenos conflitos no campo, né? E essas contas, os jogadores vão tentando acertar essas contas ao longo do jogo. É isso, e aí acarreta com toda aquela confusão no final que... faltou a revisão já no monitor ali, após a ida dos jogadores para o vestiário, para que ficasse claro a decisão e quais os jogadores, com base nas imagens, porque o VAR tem muito mais imagens daquelas que nós mostramos na transmissão, ele tem acesso a todos os ângulos e observando alguma situação que durante a transmissão a gente não viu, ele tem ali a prerrogativa assim de analisar e expulsar os jogadores, mesmo sem apresentar o cartão em campo, mas passando a informação para os dirigentes das equipes. E é uma expulsão que poderia mudar muito o rumo do jogo, né? Porque naquela altura, primeiro tempo, 0-0, Botafogo podendo jogar um bom período do jogo com o jogador a mais, né? A gente não sabe o que aconteceria no jogo. Era um momento desconfortável o primeiro tempo para o Botafogo, que isso também incomoda o jogador. Puxa, quando você está sendo dominado, né, Felipe? É terrível você ficar. E você, um lance desse, tem algumas condições, levado para o lado ético do atleta, que a gente fala, mão no rosto, Pô, cara, esse tipo de agressão incomoda todo mundo, cara. Até quando você é a favor, você fala, pô, verdade, você está certo e deu. Então é um negócio que incomoda. Eu acho até que sobre um lance desse tão sério, o Botafogo, se for ver, ele seguiu jogando futebol no primeiro tempo. Só que daí você fica sabendo no intervalo alguma coisa, realmente ele acaba postergando, né? O que aconteceu no final vai além do que isso, mas é absurdo não ter tomado uma decisão que era até fácil de tomar para um lance desse. Maravilha. PC, obrigado pela participação aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Bom descanso. Então tá aí, galera. E eu queria saber de você. E aí, você acha que era lance para cartão vermelho nesse lance, né, do Dela Cruz em cima do jogador do Botafogo? Ou você acha que o juiz acertou em aplicar o cartão amarelo? É um lance, né, que tá todo mundo aí realmente debatendo sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários o que você pensa, né, sobre esse lance do jogo. E se tem mais algum lance, né, que você viu ali e que acabou passando batido também aí pelos analistas, né, e também pelos debatedores aí dos programas, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal Sport TV. O link deles está na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like, que ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra vocês, hein? Porque é uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!